Opa, tudo bom? Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um vídeo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este canal. Hoje a gente vai começar uma nova matéria, que é a matéria de simulação. E para essa primeira aula, o tema dela, é o método de Euler. Algumas pessoas chamam também de método de Euler, mas aqui eu vou chamá-lo de método de Euler. Então, antes de entrar especificamente no método de Euler, vamos entender como é que se dá o processo de simulação de um processo. Então, os primeiros simuladores de processo, eles começaram no finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, quando se queria resolver problemas voltados para a indústria petroquímica. E aí, com o passar dos anos, a simulação evoluiu mais assim para outros setores. Então nós temos a indústria da cana-de-açúcar, com a indústria do álcool, né? E a indústria do cimento. Mas não apenas essas. Nós temos também a indústria da mineração e a indústria do papel e celulose. Então esses exemplos são exemplos aí onde nós podemos aplicar simuladores para estudar o processo, para saber como é que o processo se comporta. E aí existem muitas técnicas e muitos simuladores para você trabalhar. E dentro dessas técnicas que se utilizam para resolver os problemas de simulação, existem as técnicas que utilizam métodos numéricos. E o método de Euler é um método numérico que pode ser aplicado para resolver problemas de simulação dentro da engenharia. Correto? Então, hoje a gente vai estudar aí o método de Euler e o objetivo dessa aula, os objetivos dessa aula são apresentar o método de Euler e demonstrar como o método de Euler pode ser aplicado a um problema de engenharia. Então, o que seria o método de Euler? O método de Euler é um método iterativo, ou seja, você vai fazer iterações ali no seu processo para apresentar uma solução numérica para o seu problema. E esse problema é o que? Uma equação diferencial que você vai modelar a sua equação diferencial e depois você vai aplicar o método para que você obtenha lá o seu resultado, né? Então, no método de Euler, ele tem como fórmula geral que o y mais 1 da iteração seguinte é o y mais h vezes a derivada da função que você está estudando no ponto. Então, aqui nós temos, né, que o h, que é também chamado de passo, ele é o x da iteração n menos o x da iteração 0 dividido pelo número de subintervalos. E o x da iteração seguinte é igual ao x da iteração corrente mais o passo. Esse passo ele pode ser variável, ele não é constante em todos os métodos, mas no método de Euler ele vai ser constante, ou seja, a gente vai considerar aqui que o nosso h é constante. Então o problema apresentado é um problema da hidrogenação do benzeno, então, que diz o seguinte: a hidrogenação do benzeno pode ser obtida usando níquel, terra de atomácea, como um catalisador em um reator. Quando o hidrogênio está em excesso no sistema, a reação é de pseudo primeira ordem, ou seja, é uma reação que se comporta como uma reação de primeira ordem. Em temperaturas menores do que 200 graus Celsius, nós temos o seguinte modelo: menos dy dx é igual a ρB vezes θ vezes pH2 vezes K0 minúsculo vezes K0 maiúsculo vezes T vezes a exponencial de menos Q menos EA dividido por RG vezes T vezes Y. E eu vou explicar o que é cada um desses termos. RG é a constante dos gases, que vale 1,987 caloria por mol Kelvin. Q menos EA é 2.700 caloria por mol, é uma unidade de
energia. pH2 é a pressão parcial do hidrogênio, que é 685 torr. K0 minúsculo é 4,22 grama por mol de catalisador torr. K0 maiúsculo é 2,63 vezes 10 a menos 6 centímetro cúbico por mol Kelvin. T é a temperatura absoluta em Kelvin, que o problema apresentou, né, que é 150 graus Celsius, mas quando a gente converte para Kelvin dá 423 Kelvin. ρB é a densidade do leito do reator, que é igual a 1,2 grama de catalisador por centímetro cúbico. Θ é o tempo de contato, que é 0,226 segundos. X é a coordenada de dimensão axial, que é Z sobre L, sendo Z a coordenada axial do reator e L o comprimento do reator. Então a gente vai entender melhor o que é essa coordenada de dimensão axial. Mas primeiro vamos ver a reação. Então a reação apresentada é a reação de hidrogenação do benzeno a 150 graus Celsius. Então você tem aqui o benzeno que reage com o hidrogênio, com em presença do catalisador de níquel, né, com terra de atomácia, formando aqui o ciclo hexano. Partindo aqui para as considerações, nós vamos entender que o nosso X, que é Z sobre L, vai representar pequenos pedaços que eu vou pegando aqui do Z, que é essa coordenada aqui, até que esse Z seja igual ao L. Então, o X ele vai variar de 0 até 1, porque eu vou pegar um pedacinho da coordenada axial aqui, que é esse comprimento aqui, e vou dividir pelo comprimento total. Então, se eu aumento o valor de Z, Z sobre L vai se aproximando de 1. A outra consideração que a gente vai fazer é com relação à concentração, que vai ser adimensional, que é representada aqui pela nossa coordenada y. Então, o y vai ser igual a CB sobre CB, que é a concentração de benzeno, na coordenada 0. Ou seja, quando x for 0, CB é igual a CB 0. Se eu considerar que CB0 é igual a CB, então a gente vai ter algo análogo ao que acontece no eixo X. O Y ele vai variar de 1 até próximo de 0. Então, vai ser tão próximo de 0 que a gente vai considerar que seja 0. Então, isso vai ser notado ao longo da simulação do processo. Então, voltando para a equação aqui, a gente pode aplicar os valores que foram apresentados. E isso vai nos gerar assim, uma simplificação aí desse problema, né? Então dy dx vai deixar de ser aquela equação grandona, gigante, para ser apenas menos 21,6 y. Tá, beleza. A gente tem nossa EDO feita, né? A caracterizada ou simplificada, já entendemos o problema, já fizemos nossas considerações, agora é aplicar a EDO no método de Euler. Então agora nós vamos precisar resolver essa EDO. Então a solução dessa EDO, você tem que partir de dy dx igual a menos 21,6 y. Então tendo que y igual a 1 para x igual a 0, ou seja, quando x for igual a 0, y igual a 1, então vamos resolver a EDO, dy sobre y é igual a menos 21,6 dx. Então, integrando dos dois lados aqui, de 1 a y e de 0 a x, nós vamos encontrar o ln de y igual a menos 21,6 x. Que no final, né, resolvendo aqui essa linha, nós vamos chegar aqui no ln de y igual a menos 21,6 x e y igual a E
elevado a menos 21,6x. O passo que é feito aqui é o que? É você substituir esses valores que tem aqui. Se você não sabe como substituir esses valores, então pode dar uma revisada aí nas aulas de cálculo básico, tá bom? Que nas aulas de cálculo básico tem a explicação mais aprofundada, né, do que se trata. Então, dessa forma, a gente tem o seguinte: a derivada lá da função final, né, que a gente encontrou, é y' igual a e elevado a menos 21,6x. Aplicando a regra da cadeia, nós temos aqui menos 21,6, né, porque você deriva aqui esse cara e deriva esse carinha aqui de cima, né? Então, derivando esse carinha aqui de cima, por isso que esse menos 21,6 aparece aqui. E quando a gente aplica o método de Euler ao problema, o y' mais 1 vai ser igual a y' mais h vezes e elevado a menos 21,6x vezes menos 21,6. Falta agora a gente saber quem é o h. Para saber quem é o meu h aqui, então primeiro eu tenho que escolher um número de intervalos, de subintervalos, né? Então eu quero 10 subintervalos com x variando de 0 até 1. Ou seja, x vai variar de 0 até 1, eu quero saber quem é o h. Então meu h vai ser o xn, que é 1, menos o x0, que é 0, dividido por 10, que é o número de subintervalos. Então meu h vai ser 0, 1. E portanto, a equação do método de Euler para o meu problema vai ser y' mais 1 igual a y' mais 0,1 vezes exponencial de menos 21,6x vezes menos 21,6. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos aplicar o método de Euler, obviamente, numericamente agora, né? Então, nós vamos aplicar as condições do método de Euler numericamente para encontrarmos lá o x i mais 1 e o y i mais 1. O que é que acontece agora? Acontece agora que a aplicação da solução numérica do método de Euler é um tema da aula 2. Então fique ligado aí. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com alguém que você gostaria que aprendesse mais sobre simulação de processos. E deixe o seu comentário dizendo o que você achou da aula, se você gostou da aula. Eu vou deixar o link para alguns materiais de simulação que foram utilizados para construir essa aula. E é isso. Valeu!